Olá a todos, aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para a aula de número 27 de História do sétimo ano, referentes às páginas 3 a 19 da apostila SER, volume 5. O tema de nossa aula hoje será Expandindo as Fronteiras na América. Conteúdos da aula: conceito de deslocamento, condição de imigrante e motivações para o deslocamento, o papel dos fortes na colônia portuguesa, criação de gado, interiorização da colonização, diversificação produtiva e resistência indígena, colonização do norte e União Ibérica, planejamento urbanístico e funções das vilas, escravização de indígenas, missões e drogas do sertão, as bandeiras e suas implicações. Os objetivos de nossa aula hoje serão conceituar deslocamento populacional e definir quem são os imigrantes, entender o papel dos fortes na colonização portuguesa, analisar o impacto da pecuária para a colonização e a economia colonial, entender as motivações para a colonização do norte, analisar o planejamento urbanístico colonial e compreender as funções das vilas, e diferenciar o uso da mão de obra indígena por colonos e jesuítas. E, por fim, entender o funcionamento e o objetivo das bandeiras. Bem, se a gente está falando de interiorização da colonização no território brasileiro, nós devemos começar falando sobre deslocamentos populacionais, porque esse vai ser o módulo de toda essa apostila, volume 5. Os deslocamentos humanos são importantes para a compreensão de diversos momentos históricos, desde a antiguidade até os dias atuais. Mas quais são os elementos que nos fazem notar que determinadas pessoas são de outras cidades, de outras regiões, estados ou países? Bem, a gente pode definir imigrante como aquele que se deslocou de sua terra natal e que, portanto, ele traz consigo elementos da cultura, dos costumes, da culinária e da visão de mundo da sua região. Mas quais foram as razões que levam as pessoas a deixar sua terra natal? Bem, aí a gente pode estabelecer uma tipologia dos deslocamentos populacionais. Existem aqueles que são forçados e outros que são feitos pela própria vontade dos indivíduos. No primeiro caso, a gente pode citar o tráfico negreiro, que nós já estudamos. Eles foram forçados, a sair da África e vir aqui para a América. Ou mesmo refugiados de guerra, que acontece muito hoje em dia, né? Vocês devem ver na televisão e na mídia em geral sobre refugiados de guerra. Mas em relação à vontade individual, ou seja, no segundo caso, a gente pode mencionar jovens que saem das suas cidades para cursar a universidade ou fazer um curso em outro local, ou pessoas que se mudam de uma região em busca de emprego melhor, que não deve ter na sua terra. Então, já que nós falamos sobre deslocamentos populacionais, vamos falar sobre os deslocamentos no período colonial brasileiro. Vamos começar com o litoral e a importância dos fortes. Esse mapa vocês têm na página 8 dessa apostila 5. Ele mostra o povoamento da colônia portuguesa lá no século XVI, no início da colonização. Olhem só bem aqui no mapa, né? Vocês estão percebendo esta faixa litorânea onde estava concentrada o povoamento através da plantação de açúcar
nesta região. O interior, chamado de sertão, era então todo vazio, vazio entre aspas, né? Era povoado por indígenas, como nós sabemos. Então, esse mapa a gente pode descrever as características da colonização até o século XVI, como concentração dos portugueses nessa faixa pequena do território sob sua jurisdição, né, na região litorânea, na região do litoral atlântico. Ó. Podemos, assim, relacionar o conteúdo do mapa com a construção de fortes ao redor da colônia, pois há relação entre a construção dos fortes e povoamento, porque muitos desses povoamentos, deram origem às cidades que existem até hoje. Esse padrão de colonização seria alterado no século seguinte por diversos fatores, como a União Ibérica e a invasão dos holandeses, né? O desenvolvimento da pecuária e o bandeirantismo, além da descoberta de metais preciosos e o ouro, tá? Vamos falar um pouco sobre os fortes. Nesta imagem que nós estamos vendo, e vocês têm na apostila de vocês, ela representa o povoado que deu origem à cidade de Fortaleza. Podemos perceber essa relação entre a construção de fortes e o desenvolvimento de vilas e cidades no período colonial através dessa imagem. Nessa gravura, feita por um artista holandês, nós vemos representados hortas e pomares plantados pela população local, além do gado bovino. Olha aqui a criação de gado, usado como fonte de alimento e também para o transporte, e algumas habitações e pessoas circulando. Ou seja, construía-se um forte, né, para proteger o local, né, no litoral, de navios invasores, né, com canhoneiras e tal, mas para cuidar desse forte precisava de várias pessoas que morassem ali. E para morar ali precisava então plantar, se alimentar, se transportar e assim por diante. Olhem só a foto de alguns fortes, né, hoje em dia, que ficam no litoral, né, os canhões apontados para o mar para dissuadir os invasores que tentassem invadir a terra brasileira, né, que no caso aí era de Portugal naquela época. A agricultura de subsistência e o gado. Nós vimos na imagem anterior a utilização de bois ao redor do forte. Esse animal era usado inicialmente para o transporte de carga e outras tarefas dentro dos engenhos, mas aos poucos começou a ganhar importância econômica e social e se expande, né? A criação de gado se expande. Nesse movimento de expansão da criação do gado, a atividade deixou o litoral e passou a ocupar o interior, chamado de sertão, por conta da determinação da coroa, que privilegiava a produção do açúcar no litoral. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. A coroa portuguesa preferia que se plantasse a cana-de-açúcar no litoral. Então, o gado vai se expandir para o interior, chamado de sertão. A criação do gado foi fundamental para a interiorização da colonização na região Nordeste. Lembrem-se que o Nordeste, nessa época, era a região mais rica do Brasil e contribuiu para diversificar a produção de alimentos e mantimentos na colônia. Porém, resultou também na expulsão dos indígenas de suas terras, mas não sem que antes
ocorressem movimentos de resistência por parte dos indígenas contra esse avanço da colonização, como podemos perceber em vários movimentos, como a Federação Cariri, as guerras do Recôncavo, na Bahia, e o movimento liderado por Manduladino. Todos tentativas frustradas, né? Porque os portugueses acabaram conseguindo conquistar essas terras dos indígenas. A alimentação, vestuário dessa época, queijo, carne seca, utensílios de couro, ao serem difundidos lá para o sertão, para o interior, pelas feiras do interior, deixaram um legado cultural de longa duração que pertence até os dias de hoje, como nós podemos perceber aqui nessa feira, nas feiras do interior, né? Como essa feira de Cariri, tá bom? Desculpa, de Caruaru, ok? Em Pernambuco, que existe até hoje. Nós falamos então do deslocamento de pessoas do litoral para o interior, né? No litoral, a povoação se dava em torno dos fortes, né? E a expansão para o interior, no Nordeste, se deu principalmente pela criação do gado. Mas e no Norte? No Norte, nós vamos ver a expansão para o interior através de outra forma, ok? Só dar uma olhadinha aqui no mapa mais um pouco, nós vemos aqui essa região em verde, a exploração do pau-brasil, né? Em roxo, a exploração da cana-de-açúcar, em laranja, a criação de gado e em rosa, a exploração das drogas do sertão, que a gente vai ver agora. Bem, a colonização do norte. Primeiras fortificações. O governo português não demonstrou interesse imediato pelo norte da colônia, estando mais preocupado com as questões do açúcar, aqui na América, ou das especiarias, lá nas Índias. Mas quais foram os fatores que favoreceram a colonização do norte? Bem, a gente pode explicar pela União Ibérica, que nós estudamos na aula passada, e a invasão estrangeira dos holandeses. São alguns desses fatores. A junção das duas coroas ibéricas, ou seja, a junção entre Portugal e Espanha, que durou de 1580 a 1640, provocou a tomada da região Nordeste pelos holandeses, como nós vimos. Podemos concluir, então, que a colonização do Norte seguiu o padrão do restante da colônia, já que parte do litoral e da construção de um forte. Ou seja, no Norte também vão se construir vários fortes, em torno desses fortes vão ter povoamentos, né? A formação de vilas. Por que eles faziam isso? Em razão da tentativa de invasão da região por parte de outros colonizadores europeus, né? Principalmente ingleses, franceses e holandeses, que tentavam invadir essas terras. A vila como lugar de proteção e cristianização. A gente pode perceber nesse mapa de 1640 que mostra a cidade e o Forte do Grão-Pará, a mais antiga representação da cidade de Belém atual, tá bom? Isso daqui então é uma imagem do povoamento que vai formar a cidade de Belém, no Pará, que na época era chamado de Grão-Pará. Analisando essa imagem, podemos buscar elementos que ajudam a perceber ou não a existência de um planejamento urbano da vila? Sim, nós podemos perceber que havia essa preocupação, evidenciada principalmente pelas casas, aqui na direita, né? Ó, na apostila de vocês vão poder ver com mais detalhes isso, que eram totalmente coordenadas em blocos, né?
com o interior dela tendo plantação. As casas em volta, em formato de retângulo, e o interior com pomares e por aí vai, né? Mas que isso não ultrapassa a região central do povoado. O povoado seria esse aqui, ok? Como pode ser vistos nas casas à esquerda. Ou seja, essa região organizada, né? E essa região aqui, esse povoado, já um pouco mais desorganizado, né? Com casas não nesse formato que nós vimos antes. A organização do espaço também tinha função muito clara de defesa. A disposição das casas, formando um retângulo, cujo interior podia ser usado como proteção, e as residências foram construídas ao longo do igarapé, e suas paliçadas têm localização estratégica para dificultar possíveis invasores. Então, nós temos a construção do forte, aqui nós temos um porto, né? Aqui dentro nós temos então o povoado, os povoados, e aqui no igarapé, todo que margeia a entrada do rio, né? Adentro, né? Nós temos paliçadas, tipo muralhas de palha, como se fossem fortificações para defesa, ok? E a centralidade da igreja, em termos geográficos, reflete um pouco a sua importância social, a importância da Igreja Católica naquele contexto, uma vez que ela era responsável pela educação dos colonos e pela evangelização dos indígenas, né? Pela catequização, pela transformação dos indígenas em cristãos. As missões e as drogas do sertão. O objetivo das missões era catequizar e civilizar, entre aspas, os indígenas. Ou seja, transformá-los, na época, eles acreditavam que só seria civilizado aqueles que fossem cristãos. Portanto, os indígenas eram vistos como bárbaros, né? Então, os catequistas, né, tentavam civilizar os indígenas. Mas que nesse processo de evangelização dos indígenas, os jesuítas e outras ordens cristãs acabaram incorporando muitos saberes, conhecimentos dos indígenas, né? Esse foi o caso das chamadas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Plantas da região amazônica que tinham um alto valor nos mercados europeus, por possuírem recursos tanto culinários como medicinais. Nós estamos vendo aqui, ó, as chamadas drogas do sertão. Castanhas, plantas, chás, pimenta, cravo, canela, urucum e várias outras plantas ou sementes que serviram para culinária e também para medicina. Aqui nós vemos na região, esse mapa, né? Nós vemos a região norte e aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, os portugueses era para ficar somente nessa região. Porém, eles entraram interior adentro e ampliaram o território brasileiro que nós conhecemos hoje, principalmente através dos rios, aqui no caso do Rio Amazônico, onde eles formavam fortes ou missões jesuíticas, missões para catequizar os indígenas dessa região. Olha aqui uma planta baixa de uma missão jesuítica. E olha aqui a representação de um jesuíta pregando para indígenas, né? Catequizando os indígenas. Os bandeirantes e os negros da terra. Negros da terra era como eles chamavam os indígenas nesse momento, tá bom? Vamos falar agora da Vila de São Paulo e dos bandeirantes.
A Vila de São Paulo divergia, ou seja, diferenciava-se do padrão de colonização visto anteriormente, por não estar localizado no litoral, não ter nascido da construção de um forte e nem possuir uma produção com grande valor agregado, como era o açúcar. Ou seja, São Paulo era um povoado pobre até aquele momento, que ficava no interior. Ou seja, os paulistas, eles dedicavam-se ao cultivo de alimentos mais adaptados ao seu solo e clima, como trigo, mandioca e o milho. Para isso, eles recorreram à mão de obra indígena, organizando expedições que eles chamavam de bandeiras para capturá-los e escravizá-los. Ou seja, os bandeirantes, aqui está São Paulo, eles se juntavam, né, esses paulistas se juntavam em centenas, dezenas, centenas de homens, às vezes as bandeiras tinham até milhares de homens, para entrar sertão adentro e fazer a captura de indígenas para vendê-los como escravos, né? E vocês percebem aqui que esse processo acabou fazendo com que o Brasil ganhasse esses contornos que tem hoje, né? Ou seja, a ação dos bandeirantes fez com que o Brasil tivesse um tamanho maior interior adentro, ok? Então, as consequências desse processo de bandeirantismo foi a ampliação das fronteiras, a formação das cidades no interior e a descoberta de ouro e pedras preciosas, também por esses paulistas. Porém, teve como contraponto, né, como consequência, a escravização de muitos indígenas, o que dificulta qualquer tentativa de transformar os bandeirantes em heróis, como muitas vezes eles são vistos, né? Como vocês estão vendo aqui nesta imagem de Domingos Jorge Velho, que foi representado por Benedito Calixto, um artista paulista lá do início do século XX, né? Ele foi retratado como um homem branco que possuía vestes de luxo, botas caríssimas, onde na realidade um bandeirante se trajava assim, né? Então, esta visão dos bandeirantes, como vocês estão vendo aqui nesse quadro, é uma visão romantizada, idealizada pela elite paulista, que via nos bandeirantes os seus ancestrais, né? Que tiveram o passado, ou seja, que os paulistas atuais tivessem um passado glorioso, né? E na realidade não. Na realidade, os bandeirantes foram muito cruéis, né? Mas tiveram seu papel na história. Então, vamos para as atividades da semana. Seção Ponto de Partida, página 3. Seção Nosso Mundo Hoje, página 12 e 13. Seção Conexões, página 22 e 23. Seção Para Organizar as Ideias, página 26 a 30. Seção Teste Seus Conhecimentos, página 30. E seção Interpretando Documentos, página 31 e 32. Até a próxima. Tchau para você.